Seja muito bem-vindo ao Estúdio Comunicafé, onde histórias ganham voz e a inspiração é o nosso cafezinho de todos os dias. A nossa convidada do podcast de hoje, ela transformou desafios em oportunidades, superou uma liderança tóxica e se tornou referência em RH Tech e é especialista em gestão de pessoas e comportamento humano. Simara Alves, que já está aqui comigo, é um exemplo de força e dedicação. Ela inspira mães e mulheres a conquistarem sua autonomia e propósito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, não é mesmo, Simara? Prepare-se para uma conversa que vai te inspirar, motivar e conquistar. Seja muito bem-vinda, Simara, é um prazer receber você aqui. Isso aí, prazer é todo meu, Camila, que bom estar com você. Simara, você enfrentou muitos momentos, de grande dificuldade, trabalhando sobre uma liderança tóxica. Como é que você transformou essas experiências traumáticas em aprendizado para profissional que você se tornou hoje? Camila, a gente pensa que quando começamos a nossa trajetória profissional, que a vida vai ser fácil, né? Principalmente quando a gente vem de uma família muito humilde. Então, para mim, o mercado de trabalho, quando eu iniciei antes da minha formação superior, ele foi traumático. Eu tive uma liderança feminina, que é a pessoa que a gente pensa que vai ser inspiradora para a gente, como mulher que sou. E daí eu tive o oposto. Ela foi uma marcante na minha trajetória como uma liderança tóxica. Eu fui agredida fisicamente e verbalmente. E depois dessa situação que eu vi que eu precisava mudar. Então, a educação, para mim, foi o transformador. Depois que eu fiz o meu primeiro curso superior, que é formação em gestão de pessoas, que a minha vida foi transformada profissionalmente. Antes disso, eu tinha uma carreira muito difícil, sem educação. Por isso que eu falo que ela é transformadora. Educação transforma, com certeza. E de onde você menos esperava, veio essa má influência, podemos dizer assim, que acabou te influenciando negativamente e contaminando o teu ambiente de trabalho ali também, né? Sim, e quando você vai para o mercado, você é a corda mais frágil ali da relação de trabalho, né? Principalmente quando você não vem de uma família de privilégios, quando você não nasce no berço de ouro, você precisa trabalhar muito para conseguir conquistar. E aí quando você se depara com profissionais que acham que esse seu patamar de vida te dá o direito de desprezar e humilhar outra pessoa, eu pensava, gente, será que é isso então? O mercado de trabalho é uma troca, eu recebo meu salário e na contrapartida eu mereço humilhação e desprezo? Então, para mim, foi um choque. Mas foi daí que veio o legado que eu carrego até hoje, de não deixar que pessoas passem pelo que eu passei. Sim. E em qual momento você viu que era a hora de deixar esse emprego, que tanto te fazia mal? O que te deu forças para poder dar esse salto, e especialmente no momento tão delicado que foi o teu início da tua maternidade, né? Você engravidou bem nesse período. O que te impulsionou a mudar, a querer mudar essa situação? O primeiro ponto que é não suportar mais, estar num lugar tóxico, adoece. E eu adoeci nesse lugar. Então foi esse o meu start de falar, não, aqui eu não fico mais. E depois que esse período passou, Camila, foi que eu encontrei a educação. Então eu comecei o meu curso superior em RH, tive a oportunidade, a felicidade de conseguir atuar na área, que muitas pessoas não têm essa chance. E daí sim eu comecei a trabalhar em lugares muito mais respeitosos, humanizados, que tratam as pessoas como elas deveriam e merecem estar, sabe? E a maternidade, ela veio para mim no momento profissional, onde eu já estava trabalhando no RH, porém, quando a minha carta de demissão, quando eu voltei da licença maternidade estava pronta, ela foi para mim uma felicidade ao invés de ser uma tristeza, né? É incrível falar isso, mas eu queria ser uma mãe presente. Então, para mim, o que foi o estopim? Foi não querer mais vivenciar aquele tipo de ambiente. Eu precisava do salário, mas eu não precisava daquele ambiente. Então, aquilo ali, para mim, foi o fim. E aí você começou a trabalhar home office. Sim. O que foi muito bom para você poder ter tempo para cuidar da sua filha ali, para estar mais perto, mais presente, né? Mas o que te atraiu no segmento da tecnologia?
Exatamente isso. Ser uma mãe presente. Eu tenho uma mãe muito presente, Camila. Minha mãe, ela é extraordinária. Então, eu não poderia ser uma mãe menos do que maravilhosa. Então, estar no mundo da tecnologia me permitiu isso. Antes, eu tentei fazer outras coisas, tentei empreender, abrir uma loja, porque eu queria estar presente perto da minha filha. E antes, na minha rotina de trabalho, eu ficava o dia inteiro fora. Falava, gente, agora eu preciso cuidar dela, porque eu fui uma mãe, Camila, que eu não poderia ser mãe através da ótica humana, medicina, né? E ela, para mim, é um milagre. Eu falava, gente, agora que eu consegui ter a minha filha, que o milagre que Deus fez na minha vida foi tão grande, né? De uma pessoa estéril ter uma filha nos braços é um milagre. Então, eu tentei empreender, fazer outras coisas, mas foi na tecnologia que eu consegui estar perto dela, porque trabalhar remoto foi o que me deu esse privilégio. Eu falo que é um privilégio. Sim, a tecnologia te deu mais liberdade, né? Sim, eu tive mais presente ali junto com ela, fazia as minhas entrevistas, né? O RH isso, o recrutamento e seleção, e ela lá perto. Mas, assim, exige muita dedicação, mas deu certo. Quais foram os maiores desafios ali de conciliar a tua vida profissional com a maternidade? E como que você conseguiu superar esses desafios? Gente, eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E também nasce os desafios de que se nasce uma criança, nasce uma mãe. A gente não vem com manual, né, para isso. Sim. Mas o amor, né, o meu sonho era ser mãe. Então, para mim, a minha dedicação com ela era muito importante e eu estar presente com ela era muito importante. E a tecnologia me deu essa oportunidade. Então, o que foi o maior desafio é você ter que dar atenção para uma criança e ainda aprender termos técnicos, entender o universo de tecnologia, mas eu me entreguei para isso, sabe? Eu fiz uma imersão no mundo de tecnologia, Camila. Eu passava horas a fio, madrugadas estudando, mas eu consegui me apaixonar por tecnologia de uma forma fascinante, porque eu vi ali a oportunidade que eu precisava. Sim. E aí consegui estudar, me desenvolver e me cadastrei a primeira vez numa empresa que é consultoria de recrutamento e seleção para trabalhar freelance. E isso deu tão certo, Camila, que eu comecei a ver o salário cair na minha conta, eu ser uma pessoa que era um destaque nas vagas, conseguia fechar um número de vagas considerável, que poucas vezes as pessoas conseguiam, e sendo mãe. Então, a resiliência é uma boa gestão do tempo, é ter paciência, é saber que as coisas acontecem num tempo um pouco mais devagar, mas não desistir. Acho que essas são as coisas mais legais assim, que aconteceu nesse momento, é eu querer. Acho que a força de vontade é você entender que aquele ali é naquele caminho que está o teu sonho e se entregar. E é um mercado promissor esse de RH Tech? Muito promissor. O mercado de tecnologia hoje é um mercado expansivo. A gente sabe que depois da pandemia muitas empresas foram obrigadas a investir em tecnologia, principalmente que muitas tiveram que ir para o remoto na marra, né? Sim. Na força ali da rapidez do negócio mesmo, porque ninguém poderia sair na rua. Então, a tecnologia ganhou visibilidade aí. E hoje a gente sabe que a inteligência artificial está presente em todos os lugares. E quem é que recruta essas pessoas? Quem é que está de olho nos talentos que as empresas precisam? O Tech Recruiter, a pessoa que é especialista em recrutar tecnologia. Somos nós. É verdade, tem bastante oportunidade, viu? O mercado, então, bastante promissor. Que legal. E, Simara, você mencionou que começou também a ser reconhecida nesse segmento, né, de RH Tech. Foi convidada para vários eventos e até para entrevistas de TV, gente. Ficou famosa, Simara. Como é que foi lidar com essa transição de alguém que trabalhava nos bastidores para uma figura pública especialista em RH Tech? Para mim, é uma realização de um sonho. Quem era eu no início da minha carreira? Uma pessoa que foi desprezada, humilhada, muitas vezes. Alguém que veio de uma família humilde. Alguém que poucas pessoas davam alguma coisa por mim. Poucas acreditavam que eu poderia vencer. E quando eu me dediquei e consegui encontrar uma profissão onde eu usava os meus talentos, porque eu conseguia aliar o RH, a gestão de pessoas com tecnologia, que são coisas que eu amo, que me fascinam, numa profissão só. Então, para mim, foi a valorização, o reconhecimento que eu tanto buscava na minha vida profissional e nunca conseguia encontrar. Então, sim, participei de eventos,
fui convidada para fazer palestras, escrevi um livro junto com um grupo de amigos de RH, consegui ter esse reconhecimento. Hoje eu já escrevi 3 livros. Então, para mim, quando eu olho para a Cimara de antes e a Cimara de hoje, eu nem consigo mensurar em palavras o quanto sou grata. Hoje, Camila, se eu estou em um lugar, as pessoas citam o meu nome, marca lá no LinkedIn, e eu nem conheço muitas vezes as pessoas. Eu me tornei uma referência que eu não estou em lugares, mas o meu nome está. Então, sim, isso para mim é uma valorização, um reconhecimento, assim, fora da curva. Com certeza. Muito bacana esse reconhecimento. Você também contou que você enfrenta aí a fibromialgia, né? Uma doença que traz dores constantes, e ainda assim você continuou se dedicando à sua carreira. Como é que você conseguiu equilibrar a saúde e a profissão nesse período tão difícil? Esse é um desafio que eu vivo todos os dias, desde 2022. Ainda é desafiador, Ainda né? é desafiador. A fibromialgia é uma doença crônica, para quem não sabe, é uma doença reumatológica que ela traz... as vias neurológicas de dor ficam extremamente sensíveis. Então, o meu sistema nervoso, ele fala para o corpo que está doendo em todos os lugares e ele faz isso, ele dolore em todos os lugares. E ainda tem, né, a memória que é muito afetada, o cansaço que também é muito grande. Então, para você que está me ouvindo hoje, que tem fibromialgia, a resiliência, ela é uma das coisas que mais exigem da gente. As pessoas não acreditam, tem gente que não entende, a medicina ainda não consegue acompanhar com tanta veracidade. É verdade. Então é um desafio que eu venço todos os dias, Camila. Eu tive que adaptar a minha rotina, eu precisei anotar mais as coisas, eu precisei fazer uma gestão melhor das minhas coisas por causa disso. Quando eu estou numa crise muito severa, eu preciso me afastar um pouco do trabalho. Eu aprendi a lidar, porque hoje sim eu sei o que é respeitar os limites, mas toda essa trajetória de vida, desde muito pequena, eu tive que lutar muito pelas minhas coisas, abraçar o mundo, né? A gente é mãe, a gente é profissional, a gente é dona de casa. Essa capa pesa demais, né? E aí, quando eu não estava mais respeitando o meu limite, o corpo, ele fala por nós. Então, por isso a fibromialgia veio. Eu falo que também é um aprendizado. A doença, ela veio como aprendizado. Porque quando a gente não consegue dar o limite, o corpo dá o limite. Eu falo também que a fé me move todos os dias. Eu falo que Deus, ele me ajuda. Porque se não fosse isso, eu acho que eu não conseguiria me levantar, sabe? Até tem uma música que fala... Ninguém explica Deus, né? Eu falo que ninguém explica como que eu consigo me levantar todos os dias. E essa é a frase que eu tenho. Ninguém explica Deus, porque só Ele mesmo para explicar. Com certeza, com certeza. E Cimara, tendo passado por tantas experiências, né, difíceis no início da sua carreira, relacionamentos tóxicos, qual a mensagem principal que você passa às lideranças em seus treinamentos de desenvolvimento humano? Perfeito. Desde a pandemia, Camila, o RH Tech não foi só mais uma empresa de consultoria de recrutamento e seleção, mas também uma consultoria para treinamentos e palestras. E hoje a gente fala muito para a liderança, porque é esse o legado que eu venho trazendo lá de trás. Então, o que eu sempre falo é que liderança não é um cargo, é comportamento. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade de falar, eu aceito esse cargo, eu preciso criar um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas possam entregar os seus resultados. E se eu tenho uma liderança que não se conhece, uma liderança que não respeita os seus próprios limites e ultrapassa o limite do outro, eu tenho uma liderança que ela é fraca. Não tem um time forte com uma liderança fraca. Tem um time que precisa de uma liderança que seja um farol, um direcionador. Então, eu sempre falo sobre isso, sobre a importância de respeitar as pessoas e de procurar criar um ambiente saudável para que elas consigam ser melhores todos os dias e entregar alta performance. Muito bom! E que conselho você daria para as mães e mulheres que sentem que suas condições atuais, né, ali as limitam a seguir em frente, em busca de uma nova carreira, que é muito difícil transicionar de carreira, né? Muito difícil. Principalmente para quem é mãe. Qual conselho você daria a essas mulheres? Eu falo que a maternidade, ela vai te dar soft skills, que são habilidades comportamentais que nenhuma universidade vai te trazer, nenhum curso vai te trazer, nenhuma vivência vai te trazer. A maternidade, ela não pode ser uma âncora na sua vida. Os teus filhos, eles precisam ser mola propulsora. Então, se você tem hoje um filho e você se sente que é uma mãe, que nasce uma mãe, nasce uma culpa.
que você não consegue ser suficiente, que você não vai dar conta. Você precisa encontrar dentro de você aquilo que Deus te entregou de talento, porque todo mundo tem um. E potencializa esse talento, coloca a cara no sol, sabe? Entrega o seu melhor, luta pelos teus sonhos. A maternidade não pode te paralisar, a doença não pode te paralisar, né? O lugar que você nasceu não pode te paralisar. Você precisa ser alguém que pega ali os teus talentos, coloca numa sacola e acredita neles antes de qualquer pessoa acreditar. E principalmente, se amar e se cuidar. Porque quando a gente se cuida, se ama, se respeita, a gente consegue respeitar o outro. Até na palavra de Deus, na Bíblia diz isso, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não me conheço, eu não consigo transbordar sobre o outro. Então, o meu conselho para vocês é: se cuidem, valorizem o que tem dentro de vocês e use o talento de vocês ao seu favor. Vale a pena. Olha, que conselho. Essa dica foi de ouro, hein, gente? Simara, você veio a Brasília hoje para receber uma homenagem na Câmara Legislativa do Distrito Federal pela sua atuação e contribuição à sociedade, como mãe, mulher e empreendedora também. Você também foi convidada para palestrar e eu já estou sabendo que você irá falar sobre o peso da capa da super-heroína, é isso mesmo? Que conselho que você daria para as mulheres que, como você, tentam ali abraçar o mundo, mas se esquecem de cuidar de si mesma? Perfeito, é isso aí. Sim, vou falar um pouquinho sobre esse peso dessa capa que a gente carrega. As mulheres, ela tem uma habilidade muito grande, né, de dar conta de tudo. A gente abraça todas as coisas, a gente fala com um monte de gente ao mesmo tempo, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando a gente vai olhar para dentro, a gente não consegue se organizar aqui dentro. E o nosso interior, eu falo sempre isso, ele é o lugar mais saudável que tem que existir no mundo. Como que tá você por dentro? Como que tá a tua mente? Como que tá o teu pensamento hoje? Né? Inclusive, a gente fala muito sobre felicidade corporativa, né? É uma coisa que parece uma utopia. Mas é importante a gente saber como que estão os nossos pensamentos, né? O que está direcionando a nossa vida. E o peso dessa capa é exatamente isso. É eu querer agradar, é eu dizer sim para tudo, é eu engolir muita coisa, é eu não acreditar em mim, é eu ter pensamentos negativos, as emoções negativas que me dominam. Então eu tenho que transformar esse peso, porque quando eu tiro essa capa, tem uma mulher ferida lá dentro. Uma mulher que passou por muitas dificuldades, e ainda passa por muitas dificuldades, mas mesmo assim quer fazer tudo por todos, quer dar conta de tudo, mas não consegue pensar em si. Eu diria que não existe o seu sonho sem você. E se você tem uma família, que todo mundo tem, não existe o teu lugar ocupado se você não estiver bem ou não estiver aqui. Então a vida, ela é efervescente. A gente precisa estar consciente de que a nossa vida precisa valer a pena. Fazer a vida valer a pena é muito importante. Querer mudar a sua situação, mudar a sua vida é muito importante. E isso é uma decisão que tem que partir de nós. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sim. Primeiro aqui dentro tem que ter, para depois a gente expandir, transbordar. Não tem problema nenhum eu querer ser a pessoa que vence, mas não vencer ao custo da minha saúde. Nem da minha saúde física e muito menos da minha saúde emocional. É verdade, a saúde tem que vir sempre em primeiro lugar, né? É verdade. E Simara, pra gente finalizar, você fala muito sobre deixar um legado. O que você espera da sua trajetória, que a sua trajetória, né, suas ações inspirem nas futuras gerações de mulheres, especialmente aquelas que desejam ingressar no RH Tech? Perfeito. Qual é o legado que você quer deixar? Eu quero deixar um legado de mulheres transformadas, empoderadas, prósperas, através da educação. A educação transformou a minha vida. Então eu tenho um projeto, Camila, de ministrar uma mentoria para quem está iniciando no RH e que gostaria de migrar para essa área de tecnologia. Ou, de repente, alguém que veio de outra área quer fazer uma transição para a gestão de pessoas. A minha ideia é que essa mulher ou essa mulher e mãe tem a oportunidade que eu tive de conseguir trabalhar perto dos seus filhos, de conseguir ter uma carreira, respeito, reconhecimento através daquilo que ela entrega usando seus talentos. Todas as pessoas têm capacidade de viver um novo sonho.
E eu quero conduzir essas mulheres nesse caminho, ser o farol que elas precisam, trilhar um caminho novo, porque para mim foi um divisor de águas, foi transformador trabalhar com RH, com gestão de pessoas. Eu sou uma profissional de RH e especialista em comportamento humano, porque a minha primeira formação é RH, depois eu fiz psicologia e psicanálise. Então eu gostaria de conduzir não só uma mentoria de trabalho ali focando na questão técnica, mas também na questão comportamental, trabalhar todos os eixos. Então esse é o legado, deixar mulheres aí para o mundo mais transformadoras, mulheres que acreditam no potencial que elas têm. Esse é o meu propósito. Muito bom! Olha, a sua história é linda. Obrigada. Você é uma inspiração realmente para muitas mulheres e que você consiga construir de fato esse legado, inspirar cada vez mais mães, mulheres a transicionar de carreira, aquelas que não têm ainda, não empreendem. É uma oportunidade nesse negócio, né, do RH Tech com recursos humanos. Então que você possa de fato inspirar essas mulheres e conduzi-las por esse caminho, viu? Parabéns por sua história. Eu só tenho a agradecer por você estar aqui hoje, contando um pouquinho a sua história, inspirando outras pessoas aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo.